Boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Sziasztok, jó napot, jó estét kívánok mindenkinek. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Erika Kocsor, ensino língua e cultura húngara na Universidade de São Paulo, em nome da rede de professores húngaros visitantes. O coordenador do programa Leitorado Húngaro da USP é professor Antônio Menezes. Hoje vamos conversar sobre as experiências de estudo para brasileiros na Hungria, os diferentes tipos de bolsas, como são os programas de estudo, como se aplicar e também sobre as experiências pessoais dos estudantes. Se vocês não se importam, vamos gravar este evento de Zoom para o canal do YouTube da USP FFLS. Tudo bem? Tá bom. A moderadora da discussão é Arielle de Souza Santiago, graduanda em Letras pela Universidade de São Paulo. Realizou intercâmbio acadêmico com duração de 1 ano na Universidade Eötvös Loránd em 2020. Arielle vai apresentar as alunas convidadas para o evento, mas uma coisa, ao final do bate-papo, a gente vai ter uma breve sessão de perguntas e respostas, um Q&A. Certo. Arielle, muito obrigada a você. Você tem a palavra, mas antes de começar, deixe-me compartilhar com todos vocês um vídeo. No qual uma das minhas alunas, Lorena, está falando em húngaro, em Budapeste, em julho. Desculpa. Sziasztok mindenkinek! Itt vagyok a Zeneakadémiánál Budapesten, az első hely Magyarországon, ahol akartam jönni. Nagyon szerettem zsongorázni, és az először itt voltam, nem beszéltem magyarul, és most egy kicsit magyarul beszélek, és nagyon-nagyon örülök vagyok, nagyon szeretem ez a helyet. Most sétálok Dunaparton, ott van az Országház. Itt ismertem nagyon kedves emberek, és magyarul beszélek velük. Ok, muito obrigada. Arielle. Boa tarde, todo mundo consegue ver a minha tela? Sim, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Arielle, como a Erika falou, eu sou estudante de letras na FFLS da USP, e hoje eu vou tentar mediar essa conversa sobre as oportunidades de estudo na Hungria. Acho que é um espaço muito importante para quem tiver interesse em saber mais sobre as oportunidades, né, de estudo fora do país, e para quem se interessar pela Hungria. E acho que é um país bem aberto, né, a receber estudantes de outros países. Então, a gente vai tentar fazer uma apresentação que contemple, né, esses aspectos, e daí vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Acho que agora a gente pode falar das nossas convidadas. Se possível, eu peço para que elas se apresentem, elas mesmas. Vou começar pela Laís. Sziasztok! Olá a todos. Bom, o meu nome é Laís,
Eu fiz intercâmbio pela Universidade de São Paulo, na Göteborg, e agora eu voltei para fazer um mestrado na Hungria, e eu faço mestrado em antropologia, estudando os brasileiros vivendo em Budapeste. A Gabriela. Sziasztok, boa tarde a todos. Eu sou a Gabriela. Eu fiz letras na USP, e assim como a Laís, eu fiz esse processo de intercâmbio na UFUS, e agora vou retornar mês que vem, né, que já é amanhã, para Budapeste para começar o mestrado em políticas de minorias étnicas. A Lorena. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Lorena. Eu estou estudando Relações Internacionais na USP e estive em Budapeste mês passado para estudar o idioma. E a Nicole. Oi, pessoal. Boa noite, boa tarde. Meu nome é Nicole, eu estudo Geofísica na USP. Eu também acabei de passar no mesmo Budapeste, no mesmo programa que a Lorena. Eu vou hoje estudar meu idioma, meu cultura também, nas férias. Então, para começar a nossa conversa, como todas já estudaram na Hungria, né? Eu gostaria que a gente comentasse um pouco sobre as bolsas de estudo na Hungria. A gente tem a Laís, né, e a Gabriela vão fazer a estipendium, a Laís já está fazendo, e a Lorena e a Nicole, elas fizeram a Balashi. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a questão da bolsa de estudos mesmo, como que vocês se aplicaram, onde que vocês encontraram informações, né, sobre a bolsa, quais são os programas de estudo, se é uma coisa que a gente pode escolher, né, qual é a área de estudos que a gente quer fazer, e também um pouco sobre a universidade húngara, né, como que é diferente da que é a universidade brasileira e como que é parecida. Aí, Laís, se quiser começar. Bom, eu apliquei no ano passado, então o processo deu algumas modificadas, mas eu posso falar mais ou menos como que ele ainda é. Então, geralmente tem bastante oportunidades, principalmente na área de exatas, como também tem a área de humanas, principalmente para pesquisar questões sociais e antropologia, e na área de exatas tem mais a ver com engenharia, também tem na parte de matemática, você pode também para business, entre outras áreas. E tem bastante coisa para fazer lá, mas tem algumas áreas que não são tão contempladas, né? Na parte de biológicas, ainda não tem tantas bolsas para brasileiros, e, por exemplo, para linguística, que era a nossa área da Gabriela e também a minha, não tinha tantas. Mas é um processo bem interessante, porque você envia os seus documentos, então eles fazem uma análise em partes, tem entrevista, mas também tem essa análise documental, e você espera ali a universidade enviar alguma... As universidades húngaras. Alguém está com o microfone ligado? Ih, será que sou eu? Então, continuando, tem essas etapas. Então, você tem que ser aceito pelo próprio programa, né? Eu acho que agora tem alguma passagem pelo MEC, que ele avalia também, para depois passar pela universidade, fazer a entrevista, a parte da prova e para ser assim admitido. Então, é um pouco diferente da entrada de outros programas no Brasil, porque existe uma parte documental bem diferenciada que você tem que enviar, ser aceita, entre outras coisas. E uma coisa diferencial desse programa é que você pode também cursar línguas. Então, tem vários programas, por exemplo, em PET, também tem o Balashi, que você pode prestar através do Estipendio Hungárico. Aí eu passo a palavra para a Gabriela, para ela explicar um pouco mais do processo, porque na minha época, o MEC não se envolvia.
e se envolvia mais, por exemplo, passava pelo MEC, mas não tinha tanto critério que agora tem, e depois ia para a instituição. E hoje está um pouco diferenciado, o MEC está mais criterioso para o aceite dos estudantes. Então pode falar, Gabriela. Assim, é que o estipêndio, ele é uma bolsa do governo húngaro, mas ele é em parceria com as instituições dos países que estão no programa. E aqui no Brasil, a instituição parceira, né, que chama Sending Partner, é o MEC. Esse ano, no final do ano passado, começo desse ano, quando eu fiz a aplicação, geralmente as inscrições abrem em novembro e vão até janeiro. Então, você vai ter que aplicar para o estipêndio, que é o site que eu mandei ali para vocês, e no MEC também. Então, você vai fazer 2 aplicações diferentes, você vai preencher os dados. As diferenças, eu acho que da época da Laís para esse, é que o MEC está um pouquinho mais criterioso. Então, por exemplo, ele está pedindo projeto de mestrado, que é uma coisa que nem todas as universidades vão pedir. Então, às vezes, a universidade não exige, mas o MEC vai exigir de você que você elabore um projeto de pesquisa para você mandar. Ele vai pedir o seu diploma, que foi um problema que eu tive, porque eu me formei agora no meio do ano, então na época que eu apliquei eu não tinha o diploma, e o MEC estava exigindo, apesar da universidade não exigir. E eu acho que as 2 coisas mais criteriosas assim, e diferentes do processo dentro do site do estipêndio são essas 2. Em relação ao diploma, quando eu conversei com o MEC no começo do ano, falando, olha, eu vou me formar no meio do ano, eu não vou conseguir mandar meu diploma agora, eles me responderam falando que o diploma era um critério de desempate, que era essencial que eu mandasse. Eu já tinha o não deles, né? Então eu resolvi aplicar mesmo assim. Eu mandei uma declaração na universidade, avisando que eu ia me formar, que faltava tais e tais coisas para me formar, mas que eu tinha previsão de me formar para o meio do ano. E deixei. E deu certo. Então, eu acho que o estipêndio ele é uma oportunidade boa, porque ele não é tão concorrido, né? As pessoas geralmente não pensam muito na Hungria, pelo menos aqui no Brasil, quando pensam em estudar fora. Então, por essa baixa concorrência, eu acho que a gente tem mais oportunidades. E talvez tenha sido isso que aconteceu no meu caso, que mesmo sem o diploma eu consegui. Então, as inscrições abrem entre o final de novembro, vão até a metade de janeiro. Eu acho que tem um cronograma no próximo slide. Aí. Então, em fevereiro, eles vão te dizer se a sua nominação foi aceita. Então, o MEC vai dizer se te aceitou ou não. Aí eles vão mandar os aceitos para as universidades. Dentro das universidades, eles vão também ter que te aceitar. E aí vem o processo, eles vão marcar uma entrevista com você e você vai ter que fazer alguns exames médicos, que são simples, relativamente simples. São alguns exames de sangue e um raio-x do tórax. E as vacinas. Eles vão exigir as vacinas de vocês. Então, você faz essas 2 coisas, eles vão marcar a entrevista é em inglês. Você vai conversar, eles vão te perguntar por que você escolheu a Hungria, vão perguntar sobre se você está ingressando para mestrado ou doutorado, vão perguntar sobre o seu projeto. Eles têm interesse na sua vida mesmo, mas mais especificamente o seu interesse no país. Eles têm bastante curiosidade de saber por que você escolheu a Hungria. Então, é um ponto bacana de se trabalhar quando você for fazer a entrevista. E no seu projeto também, se você vai aplicar para o mestrado. Então, você tem um prazo para enviar os exames médicos, que é até a metade de abril. E entre maio, junho, até julho, eles vão
te conceder o resultado, né? Se te aceitaram ou não. Aí vem o aceite da universidade e mais tarde o aceite da bolsa, que são 2 aceites diferentes. E aí você começa o seu processo para realmente ir para a Hungria e começar a estudar. Eu acho que é isso. Agora a gente fala do Balashi. Oi, gente. Então, esse ano eu e a Nicole, a gente foi para a Universidade de Verão da Balashi, que é o nome, e o processo de aplicação foi no mês de março, até o dia 31 de março, e ele é relativamente simples, não é tão difícil. Eles pedem alguns documentos, uma carta de recomendação, uma carta de motivação também, interessados em saber por que você quer ir para lá, e passaporte, entre outras coisas, sobre seus interesses e tudo mais. E aí você manda esses documentos e eles me responderam um mês e meio depois, no meio de maio, assim, falando que eu tinha sido aceita para ganhar a bolsa. E você faz a aplicação no site deles mesmo, manda todos os documentos por lá. E é bem tranquilo. Eu acho que esse ano eles escolheram umas 40, 50 pessoas, que eu me lembro, eles tinham falado que cerca de 300 pessoas tinham se inscrito. E então é isso. Vou passar para a Nicole falar alguma coisa também. Eu acho que eu não tenho muito a adicionar, então, realmente eu acho que é bem tranquilo de fazer inscrição. No máximo, uma coisa que, quando eu fui fazer, eu não sabia se ele ia pedir, ele já pede passaporte na inscrição, então, para quem não tem passaporte ou tá vencido alguma coisa, para quem vai fazer é bom ver isso antes, mas é bem fácil, o site é bem claro, não é nada difícil de fazer inscrição, é realmente bem tranquilo. Então, avançando um pouco na nossa conversa, eu queria saber de vocês como é a educação lá na Hungria. A gente também não falou da bolsa, se vocês pudessem falar um pouco da bolsa, né? E como é a universidade lá dentro, como são as aulas. O mestrado, né, ele dura 2 anos, o doutorado também. E aí eu queria que a Lorena e a Nicole falassem sobre a duração, né, do programa que elas fizeram. E como foi, assim, estar dentro da sala de aula, né? E, enfim, sobre o programa e tal. O programa que a gente fez teve duração de 1 mês. A gente começou dia 18 de julho e o último dia foi dia 13 de agosto. E foi uma experiência muito boa, porque aqui no Brasil você não tem contato com outras pessoas que estão estudando húngaro também, assim. Só aqui em São Paulo que eu fui ter. E quando eu cheguei lá, todo mundo tinha o mesmo interesse, que era aprender esse idioma. Então foi bem legal. A gente trocou várias experiências. E a gente tinha aula de 9 a meio-dia e meia, todos os dias da semana. E eles dividiram, né, todos nós em 9 grupos. No primeiro dia a gente fez um teste de nivelamento. E aí eles formaram essas 9 turmas. Na minha sala eram eu e mais 8 pessoas. A gente estava no nível intermediário. A gente teve 3 professores. O primeiro ficou 1 semana com a gente, a segunda professora ficou 2 semanas e a terceira ficou com a gente na última semana. E eles eram muito pacientes, muito simpáticos. Eles falavam só em húngaro, mas de um jeito mais lento, que a gente conseguia entender. E não sei nem medir o quanto eu aprendi com eles, porque foram aulas muito boas e foi muito proveitoso. E aí, no último dia, a gente fez um teste, que era um teste de
A gente tinha que ouvir um texto, depois ler um texto e depois escrever, para eles saberem o quanto a gente aprendeu e o quanto a gente ia acertar da prova, e eles deram um certificado de acordo com o nível que a gente estava. Eu fiquei em uma turma diferente da Lorena, do Wallace, então eu tive professores diferentes, mas também, realmente, todas as minhas professoras foram muito boas, tipo, as aulas são ótimas, e eu acho que é uma oportunidade muito legal para quem está estudando número aqui, de passar esse tempo lá, seja nesse programa de um mês que a gente participou, ou num outro mais longo que eles têm, que é de um ano, porque aqui, sei lá, no Brasil, a gente não tem tantas oportunidades de aprender húngaro, e as aulas que a gente tem, seja na faculdade ou alguma aula particular que você faça, normalmente você tem uma aula por semana, 2 aulas por semana. Então, tipo, é muito legal você estar lá tendo essas aulas todo dia, com um grupo muito grande de pessoas estudando, você aprende muito mais. E vale muito a pena. Gabriela, você quer falar da Elter? Pode ser. Para o estipêndio, a duração dos programas de bacharel são 3 anos, mestrado 2, doutorado 4, e os cursos de húngaro duram 1 ano. A gente não falou da bolsa, né? Que é uma parte muito importante. O estipêndio, ele te concede uma bolsa que é um auxílio é um auxílio, né? Não é uma bolsa integral para você viver lá, porque o valor não é tão alto, mas ele é de 43.700 florins húngaros, que equivalem, mais ou menos hoje em dia, a R$ 570. Então, você pode ficar na acomodação da faculdade, que são os dormitórios, você aplica também, você passa por esse processo. E se você não quiser morar em dormitório, eles te dão uma ajuda, um auxílio aluguel de 40.000 florins, que também é um auxílio, que não vai pagar o aluguel, mas já é uma ajuda. Você não paga a faculdade, né, os custos acadêmicos, e você tem direito ao seguro-saúde deles. Você entra no sistema de saúde deles e você tem o direito ao seguro-saúde. Quanto às aulas, eu ainda não comecei com o estipêndio em si, eu tenho a minha experiência na universidade pelo intercâmbio. Eu senti que os professores lá são muito acessíveis. Eu não sei se as meninas que fizeram Balaxi também sentiram, mas são turmas menores do que a gente está acostumado aqui. Então, os professores conseguem dar uma atenção para você diferenciada. Pelo menos foi a experiência que eu tive. Eu acho também que eles são muito abertos à discussão. Então, o aluno tem muito espaço para falar. Nas aulas de seminar, que eles dividem entre aulas de lecture, onde o professor vai falar e você vai fazer uma prova no final, e as aulas de seminar, que geralmente são atividades semanais que você faz, e na aula vocês vão conversar sobre. Então, essas turmas de seminar são menorzinhas, e nelas você tem bastante oportunidade assim, para debater. Então, eu acho a educação muito boa nesse ponto. Você realmente tem que colocar a cabeça para funcionar e você tem a oportunidade de conversar não só com os seus colegas, mas também com os professores, que são bem acessíveis. Bom, eu tenho a experiência com o mestrado, então é muito parecido com o que a Gabriela disse, então os professores são mais acessíveis, você consegue ter mais acesso, conversar com eles diretamente, as aulas são mais para discussão mesmo, e a única diferença que eu noto entre o mestrado na Hungria, né, como o mestrado na Europa e do Brasil, é que o Brasil foca muito na tese, e já que o mestrado ele foca mais na formação, então o foco é mais na questão da discussão das aulas,
e a tese, ela é um produto final, mas não o objetivo central do curso. Então, muita gente que às vezes vem para cá sente um impacto cultural dessa questão da tese não ser o principal. Mas o que que você pode fazer? Você pode conversar com o seu professor e tentar fazer algo mais elaborado aos moldes da tese, né, no Brasil, e fazendo bem antes, né, porque eles focam somente no último semestre. Então, o que que acontece mais é o diálogo com o professor, e não você seguir totalmente o programa, porque isso é dialogável, né? E uma outra coisa interessante também que se dá para fazer na Hungria, e que eu estou fazendo agora, é caçar oportunidade, porque tem vários países dos lados. Então, às vezes surge um curso de verão, curso de especificação, às vezes são cursos gratuitos, semanas com palestras. Então, você pode viajar para outros países e também ter acesso a outros cursos e conferências para complementar os seus estudos, nesse plano de educação. Então, essa é a minha experiência que eu estou tendo com mestrado, eu estou gostando bastante. Que bom. Então, falando um pouco sobre o país, né? A gente pode falar de uma forma geral, né? Eu queria saber de vocês como foi a experiência geral, né? Aí vocês podem comentar um pouco sobre o custo de vida, se vocês tiveram a oportunidade de vivenciar um pouco da cultura do país. Eu coloquei umas imagens de vocês mesmo, para ilustrar um pouco, né? Aí vocês podem falar das comidas típicas, como é a cultura de lá. E como a Laís falou, a gente sabe que a Hungria está bem no centro, né, da Europa. Isso facilita muito que vocês viajaram, né, para outros países. Ela falou disso um pouco agora, então eu queria que vocês comentassem também sobre como é, né, estar nesse espaço geograficamente privilegiado. E eu acho que também a Laís que está há mais tempo na Hungria, ela pode comentar um pouco sobre a questão da guerra na Ucrânia, né, que é um tema que eu acho que bastante gente tem dúvida, porque a Hungria faz fronteira com a Ucrânia, e aí a gente queria saber um pouco mais da segurança e como que está a situação na Europa. Então, vocês querem que eu comece nessa parte? Pode ser. Bom, em relação ao custo de vida, o que aconteceu foi com a guerra da Ucrânia, o custo de vida na Hungria aumentou, porque, se vocês não sabem, a Hungria ela depende bastante do petróleo russo. Então, houve uma grande consequência nos preços, principalmente em pão, nesses artigos de farinha, farináceos e como outros produtos também. Alguns preços são, assim, exorbitantes, né? Principalmente nessas questões de farináceos, né? Mas em outras não alterou tanto. Em questão de segurança, parece que o conflito só está na Ucrânia, né? Não está chegando nos outros países por enquanto, né? Em questão do conflito mesmo. O que está acontecendo são muitos imigrantes, né? Que estão chegando, muitas pessoas que estão, né? Sendo refugiadas, né? Saindo do país, estão chegando por aqui e eles estão tentando conseguir novas oportunidades também. Então, o Stipendio, por exemplo, abriu vagas destinadas somente a alunos ucranianos. Então, você está vendo que eles estão integrando bastante o meio das universidades, mas, assim, em questão de segurança, por enquanto a Hungria, ela se põe numa posição neutra, né, em relação às duas pontes, porque faz parte da OTAN, mas também tem que ter algum pacto com a Rússia, né? Nesse caso, por conta do petróleo e de outras questões diplomáticas. Então, ela está neutra. Por enquanto, não existe conflito por aqui mesmo, somente nessa parte da Ucrânia. Aí alguém pode falar um pouco sobre custo de vida, né? Do que vocês prestaram atenção aqui, porque mudou, mas não tanto, né? Acho que quem já passou por aqui pode dar uma breve comentário. Eu voltei da Hungria em fevereiro desse ano, então eu não cheguei a pegar essa alta de preços, eu ainda não sei quão diferente eles estão, mas o custo de vida
quando me perguntaram, enquanto eu estava lá, eu dizia que equivale mais ou menos, ao custo de vida em São Paulo, pelo menos para mim. Talvez um pouco mais caro, principalmente em questão de aluguel. Eu acho que o aluguel, pelo menos em Budapeste, que foi onde eu fiquei, o aluguel é bem alto. E alguns artigos, mas, por exemplo, eu sinto que eles devem estar sentindo bastante essa questão da alta dos farináceos, porque é um lugar onde se come muito pão. E se faz muito pão diferente. Então, eu sinto que as pessoas devem estar sentindo essa alta de preço, e principalmente para estudantes de estipêndio, né? Porque a bolsa, ela não é tão alta. Então, muitos têm que procurar alguma coisa para ajudar a se manter lá. Mesmo quando eu estava lá, já era essa situação. Eu imagino que agora esteja ainda mais agravada essa questão de precisar ter alguma outra fonte de renda para se manter no país. A Lorena e a Nicole estiveram lá 2 meses atrás, né? Acho que elas também podem falar um pouquinho desse custo. No nosso caso foi um pouco diferente, porque eles deram a acomodação em um hotel durante o mês inteiro, então a questão do aluguel eu não faço a mínima ideia, mas em muitos lugares que eu fui, assim, eu também achei bem parecido com o custo de vida em São Paulo. E no caso da nossa bolsa, eles também dão 3 refeições por dia, só que uma hora a gente enjoa, né, quer comer alguma coisa diferente e tudo mais. Então, acho que os custos, assim, para quem quiser fazer o programa da Bala X seria mais questão de alimentação, você sair algum dia para ir em um restaurante diferente, ou então comprar algumas coisas. Mas, em geral, assim, eu não cheguei aí em lugares muito caros também. E achei bastante parecido aqui com São Paulo. Também achei parecido, mas talvez pelo menos alguns lugares são de fato um pouco mais baratos do que aqui. Depende muito de onde você vai, qual bairro você vai, qual restaurante, qual mercado, mas assim, não vai super barato, mas não é tão caro. Eu acho que considerando que é uma capital e que é um lugar, sabe, seguro e bonito, eu esperava talvez que algumas coisas fossem mais caras. Sei lá, se for comparar aqui em São Paulo, eu sei que, claro, pra gente, no do Brasil, a gente tá numa situação diferente, mas pro pessoal lá da Europa, eles achavam tudo muito em conta. Para eles que estão acostumados com, sei lá, os outros países da Europa, mais pro oeste, pessoal da zona do euro, eles ficavam tipo, nossa, é muito em conta. Também, sei lá, meio relativo, mas dá para sobreviver. Eu acho que isso não é um problema enorme. Sim. E falando sobre os aluguéis, isso é interessante porque também depende do lugar. Então, aqui você pode achar aluguel muito caro, principalmente na parte do centro, que começa assim em 200, 250 euros, né? E aí, para dividir quarto, por exemplo. Mas isso é mais no centro. Existem outras oportunidades de você achar quartos divididos, por exemplo, um pouco mais afastados e mais baratos. E uma coisa interessante é que na Hungria você não precisa viver no centro. Você pode viver um pouco mais afastado, lembrando que o transporte é muito bom, né? E o transporte para estudante é bem barato. Você paga R$ 50, você roda o país todo, praticamente. Vamos dizer assim, Budapeste toda, né? Por um preço limitado e você paga um valor de R$ 50, mais ou menos. Então, se você decidir alugar, é bom você escolher uma localização que talvez seja um pouco mais afastada, mas que seja mais barato e que dê ali um aconchego em vez de pegar algo muito no centro e caro. Lembrando também que você não precisa necessariamente ficar em Budapeste. Pelo menos o estipêndio, ele oferece... As universidades que participam do estipêndio, elas estão espalhadas pela Hungria inteira, né?
Eu acho que a gente ficou em Budapeste, mas muitas pessoas vão para Debrecen, Pécs e outras cidades que o custo de vida é relativamente mais baixo do que da capital. Então tem essa opção também. Então, agora falando sobre a língua. A gente sabe, né, nós brasileiros, que a língua húngara é muito difícil, pelo menos para a gente. E aí eu queria saber, né, se ela é realmente necessária no país, como são os falantes húngaros, se a gente com o inglês consegue sobreviver, se a gente consegue pedir uma comida no restaurante, qual foi a experiência de vocês com a língua? Eu acho muito difícil. Estou apanhando já há um tempo da língua, tentando aprender. Eu recomendo que todo mundo que tem interesse em estudar na Hungria, ou morar na Hungria, ou ir para a Hungria, faça um curso, estude por conta, ou procure aulas mesmo, porque o tratamento ele é diferente se você tenta falar em húngaro. Você nem precisa conseguir ou ter uma fluência em húngaro. Só o fato de você estar tentando falar em húngaro com as pessoas já abre muitas portas. Eles gostam muito que a gente tente. É uma língua que não parece com nada, não parece com nenhuma outra. Então pode causar um certo estranhamento quando a gente começa a aprender, mas é muito bonita, não é? Acho que a Erika concorda comigo. E vale a pena você aprender. Se você tem interesse em estar na Hungria, eu recomendo fortemente que você tente. A primeira vez que eu fui para Budapeste, eu não sabia nada de húngaro, só o básico, que era oi, tchau. E agora eu já sabia mais um pouco e, de fato, a experiência foi outra, de poder chegar nos lugares e, pelo menos, tentar falar as coisas em húngaro. Eles ficavam bem felizes, assim. Todo mundo que eu me lembro foi bastante simpático. Teve uma vez que eu estava no museu e aí eu queria perguntar uma coisa e a pessoa não sabia falar inglês. E eu tentando assim, ele foi tipo super compreensivo e na mímica ali a gente conseguiu se entender. Acho que de ver que eu estava tentando falar assim, ele teve compaixão. Mas e também tipo comparado a outros países assim que eu já tive contato, lá as pessoas até que falam bastante inglês. Geralmente em restaurantes, assim, em barzinhos, a maioria das pessoas fala inglês, nas estações de trem também. Então, assim, para ir visitar, acho que não tem que se desesperar. Tipo, se souber o básico, é tranquilo. E lá você também pode ir aprendendo aos poucos. E eles são bastante receptivos, na minha opinião. Sim, e quando você vai chegando assim no nível intermediário, eles vão se pressionando muito. Falam, nossa, mas você já fala tudo isso de húngaro? Porque o que acontece é que muita gente chega aqui, pelo fato de o inglês ser a língua mais assim aceita, as pessoas não decidem aprender o húngaro. Então, muita gente fica aqui por um bom tempo sem aprender a língua. E quando você aprende, é um diferencial, principalmente se você deseja aplicar para vagas de emprego, porque imagina, você está em outro país, os húngaros já falam inglês. Se você chega aqui com inglês, somente com inglês e o português, sem saber outra língua, é muito mais difícil de, por exemplo, pegar uma vaga de estágio, porque eles já têm o conhecimento de húngaro por nascer aqui e também o conhecimento de inglês. Então, eu acho muito importante, sim, para aprender o húngaro, porque você começa a saber de mais coisas, dá para entender as notícias de jornal, dá para entender mais as pessoas, e também por essa questão de estágios e outras oportunidades. E, além disso, parece que os húngaros se abrem mais a você quando você sabe a língua. Eu acho que igualmente em português, por exemplo.
Eu sei que brasileiro é um pouco mais aberto, mas quando a gente fala a nossa língua, a gente tem um contato melhor, né? Emocional. Comigo também as pessoas foram muito legais, muito simpáticas. Acontecia às vezes de, sei lá, eu tentar falar húngaro, eles iam, que não estavam indo tão bem, eles começavam a falar inglês, a gente fica até meio frustrado porque a gente quer praticar, mas tem também, tipo, bastante gente que tá disposta a conversar com você em húngaro, ou às vezes pessoas que não falam inglês, não falam nada e às vezes eles acham muito legal que você tá aprendendo uma coisa que eu cansei de falar, e acho que qualquer pessoa que for pra lá vai ter que responder muito assim, mas por que que você tá aprendendo húngaro? Por que que você tá na Hungria? Eles ficam às vezes meio chocados, mas eles ficam muito felizes. E eles sempre querem conversar sobre isso, e tipo, conheço pessoas tipo, muito, muito pacientes, principalmente idosos e um morador de rua meio esquisito que veio conversar comigo, uma amiga no bonde, mas tipo, nossa, as pessoas com quem eu mais pratiquei foram pessoas assim meio aleatórias que vieram conversar, mas foram muito, muito legais. Então, eles ficam muito felizes. Às vezes a gente escuta histórias de talvez outros lugares, que quando você fala a língua meio mal, as pessoas não gostam. Mas acho que os húngaros, acho que eles têm bastante orgulho da língua e da cultura, então quando você fala que está estudando, eles ficam muito felizes e eles gostam bastante de ajudar. Dá para aprender bastante coisa conversando assim com as pessoas. Bom, então agora a gente está caminhando para o fim da nossa apresentação. Aí, de uma maneira mais livre, assim, eu vou pedir que cada uma fale mais sobre as suas experiências, suas impressões, assim. Vocês podem falar o que for mais interessante para vocês, para a gente finalizar mesmo. Eu vou compartilhar o slide. Essa sou eu na foto com as amigas que eu fiz lá no curso. Foi uma experiência totalmente incrível de chegar e conhecer pessoas e perguntar, de onde você é? Cada pessoa ser de um lugar diferente, mas com o mesmo interesse e querendo aprender essa mesma língua. E acho que a gente não falou muito sobre a comida, e é uma coisa que eu queria comentar. Em certos aspectos, não é assim tão diferente do Brasil, pelo que eu vi, tem bastante arroz, legumes. Eu sou vegetariana, então a maioria dos pratos típicos eu não cheguei a provar, mas aqueles que eu experimentei eu gostei muito. E a experiência em si foi muito boa. A cidade tem um sistema de transporte muito bom, é muito fácil de usar e chegar nos lugares. E você se sente, assim, de certa forma seguro nas partes ali do centro. A gente andava bastante, tinha vários lugares incríveis para conhecer, que às vezes a gente passava ali no mesmo lugar todo dia, depois descobria, aqui tem uma coisa para fazer e tal. E eles foram bastante, assim, receptivos. Essa minha amiga do meu lado, ela já era fluente em húngaro, porque a família dela é de lá, então a gente contou com essa ajuda quando a gente saía, assim. E para ir de lá também para outras cidades é muito fácil, você pode pegar o ônibus ou o trem, dá para conhecer vários lugares. E Budapeste, assim, é uma cidade que dá, assim, vontade de você ficar o tempo inteiro olhando e andando na rua, assim, na minha opinião, porque é muito bonita, muito diferente e é muito também conectada com a natureza, de certa forma. Você tem ali o rio, você sabe onde o rio tá, você consegue, assim, se localizar bem. Tem o Gellert Head, que é um morro que tá de onde eu tirei a primeira foto, que também é um lugar muito bom para caminhar, espairecer, assim, distrair. E a cidade tem muitas coisas para fazer. Tem alguns lugares que fecham cedo, às vezes a gente queria sair e as coisas fechavam umas 11 horas, mas é um lugar com muitas oportunidades.
O programa que a gente fez foi muito bom, a gente aprendeu muita coisa. E é isso. Bom, eu também gostei muito, muito. Eu fiquei muito feliz de ter participado. Budapeste é uma cidade muito, muito bonita. Eu não fiz, assim, nem metade das coisas que eu tinha planejado, porque tem muita coisa para fazer, às vezes você não tem tempo, mas todos os lugares que eu fui eu gostei muito. É uma cidade muito bonita e é segura, é tranquila, é muito gostoso de você ficar andando e olhando os prédios e meio que se perder, assim. E também achei muito fácil de sabe, se locomover. Nossa, é muito tranquilo. O transporte público eu achei incrível, fantástico. Isso aqui já foi comentado, mas, nossa, eu fiquei encantada. Quando a gente sabia que no Bolas a gente ia ter esse passe do transporte público de um mês, mas eu fiquei, nossa, mas um mês, eles querem dizer quantas viagens? Porque aqui não tá falando. E quando eles falam um mês, é tipo um mês, e você pode usar quantas vezes você quiser. Então, nossa, você vai para qualquer lugar. E as estações mesmo, as paradas do bonde, tipo, é bem próxima da outra, é muito eficiente, é muito rápido. E para andar a pé também eu achei bem fácil, não é difícil de se orientar, não tem muito o que se preocupar, você vai para qualquer lugar sem problema. E, e é realmente muito lindo. Tem museus que eu achei muito legais, tem vários parques, várias praças, bastante lugares assim, para você ficar e descansar. E também foi fantástico conhecer todo mundo no curso, tanto conhecer, sei lá, pessoas fora, os húngaros mesmo, mas quando você participa desses programas, claro que tem muita gente de muitos lugares no mundo, eu fiquei muito feliz de fazer vários amigos, além de você aprender a língua húngara e sobre a cultura húngara, você aprende mais 1 milhão de coisas do mundo inteiro. Eu coloquei uma fotinha de um dia que a gente foi na cozinha do hotel cozinhar, preparar uns pratos típicos de vários lugares. Foi muito legal. Tem uma foto do Skansen, que é um museu que a gente foi a céu aberto, que tem como se fosse miniaturinhas de várias vilas na Hungria, tipo, toda a Hungria. Então, eu acho que é um lugar bem legal para visitar. Se você está em Budapeste, você não tem como ficar indo para o interior. Você vê meio que tudo assim, num lugar só. Eu fiz uma fotinha de um corvo, não tem nada a ver, eu gostei muito de ver, sei lá, bichos diferentes, plantas diferentes, porque às vezes mesmo coisas pequenas, você, sei lá, é legal de ver coisas novas, assim. Eu ficava muito feliz de ver, sei lá, um bichinho que eu nunca vi e ter uma fotinho na loja de antiguidade, que também acho muito legal. Sei lá, coisas simples assim, às vezes, são muito incríveis. Só de você ir na loja e olhar as coisas e conversar com o dono do antiquário, tem muitas histórias para ouvir. Então, para mim foi muito especial. Aprender muitas coisas. Bom, eu já estou vivendo aqui há um ano e, assim, a experiência continua sendo que as garotas falaram, então é muito bonito. E as pessoas dizem, é uma cidade que enjoa? Não, porque tem tanta coisa para conhecer. Por exemplo, esse parque aqui se chama Normofa e ele não é tão amplamente divulgado pelo turismo. E é um dos lugares mais bonitos que eu conheci. Então, mesmo você vivendo por um bom tempo, há lugares, há oportunidades que você ainda tem para conhecer. Uma outra coisa que eu também amei, e que eu acabei descobrindo, foram as bibliotecas. Então, tem muitas bibliotecas públicas aqui. Por exemplo, o parlamento, você pode entrar na biblioteca de graça, né? Se você for estudante ou se você tiver a permissão de residência, você entra na biblioteca, lê, pode ter suas experiências lá. E uma outra coisa também que é importante, a gente comentou muito de experiências com húngaros, mas tem muita gente de fora. Então você pode ter experiências com pessoas de outras nacionalidades, que também é um conhecimento bem, bem vasto. Então, é isso. É uma experiência muito importante e não esquecendo também que ao lado da Hungria, né, de Budapeste, também outros lugares, tem outras oportunidades. Então, vocês já podem ir
olhando, porque é um grande mundo em que você pode se jogar e achar várias coisas que você pensou que nunca acharia. Então, é um país que não enjoa nunca. Né, eu acho que eu só vou reforçar o que as meninas disseram. Eu fiquei em Budapeste, eu estou voltando para Budapeste. Budapeste é linda, ela é linda de dia e de noite. A iluminação do parlamento, das pontes de noite é uma coisa que acho que celular nenhum captura. E tem muitas outras coisas. Tem as cidades que também, as cidades vizinhas de Budapeste, que são lindas. Essa foto que eu estou perto de um lago é o Lago Balaton. Também não é o Danúbio, mas é um lago bem importante para eles. No verão, bomba. Eu peguei no inverno e ele era maravilhoso, é muito bonito. A primeira foto eu tô no Amalfa Park e assim, ele também é mais acessado no outono, que ele fica muito bonito, eu peguei no inverno, e um céu maravilhoso. E essa foto do meio é no Bastião dos Pescadores, que também é espetacular. Então, assim, tem muita coisa para você fazer em Budapeste, tanto ao ar livre quanto entre portas, né? A vida noturna, se você gosta, você vai encontrar muitos lugares. Museus, parques, bibliotecas, como a Laís falou. E a experiência com outros estrangeiros lá. Você realmente conhece gente de todos os cantos do mundo e você aprende muito com todas essas pessoas. Assim, é uma experiência que vale a pena. Então, now a gente abre para as perguntas, se tiverem dúvidas. Mas antes, queria agradecer às meninas, obrigada pela experiência de ouvi-las, foi muito legal. E agradecer a Érica também e o pessoal do Leitorado Húngaro. E se vocês tiverem perguntas, podem abrir o microfone e falar, ou então escrever. A Laís vai ter que sair. Tchau, Laís. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Não sei se você pode responder, mas se você estudou em uma escola fora do Brasil, uma escola americana, como é que seria essa parte da aplicação? Para o estipêndio, o que conta é a sua cidadania. Então, você tem que aplicar pelo país que você tem a cidadania. Se você tem a cidadania brasileira, você tem que aplicar pelo Sending Partner do Brasil, que é o MEC. Entendi. Obrigado, viu? E sobre os cursos que tem lá no estipêndio, todos eles dão a bolsa 100% ou tem certos cursos que não? Olha, tem duas modalidades. Tem a modalidade integral e a modalidade parcial. Eu apliquei para integral, então os cursos que são oferecidos são todos integrais. O que você tem que ver é que, dependendo da área, cidadãos brasileiros não têm acesso a determinados cursos. Então, por exemplo, a minha área, eu me formei em letras, eu daria continuidade em estudos literários ou linguística, e não é uma opção para cidadãos brasileiros. Mas aí entra a parceria do governo da Hungria e o MEC aqui no Brasil. Então, depende muito da área que você quer. Você tem que procurar se o curso é oferecido para a cidadania que você tem. Tá certo. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Oi. Desculpe, eu acabei não podendo acompanhar o início da conversa, então eu não vi o que foi conversado com relação aos trâmites, né?
mas eu queria saber um pouquinho com relação à idade, né? Uma vez eu vi uma das oportunidades tinha um limite de idade para acessar determinadas bolsas de estudo, e eu queria saber se vocês têm alguma informação, se isso é algo fixo ou varia de acordo com cada oportunidade. No programa que eu fiz, que foi para estudar o idioma, não tinha um limite de idade, você tinha que ser maior de 18 anos. E lá tinha pessoas de todas as idades. Tinha gente de 18, 19, 20, 30, 40, 50. Então, era um grupo bem diverso. Eu estava me assustando. Você começou 18, 19? Então, está ótimo. Obrigada. Até onde eu sei, para o estipêndio também não. Você precisa ser maior de 18, mas não tem limite. Bacana. Eu tenho uma pergunta também em relação a os cursos que aparecem hoje no site do Stipendium, são os mesmos que vão abrir para aplicação para o próximo ano ou normalmente muda? Não sei se vocês conseguem responder. Pode ser que mude, mas não costuma mudar, porque a não ser que aconteça alguma atualização na parceria entre a Fundação Tempus, que é a parte da Hungria, e o MEC, geralmente não vai atualizar. Eu fiquei esperando para ver quando eu apliquei no ano passado, porque eu realmente queria alguma coisa na minha área de literatura e linguística, mas não atualizou. Então, pela experiência que eu tenho, é difícil atualizar. E vocês sabem, tipo, os requerimentos que o MEC tem, porque agora tem que passar pelo MEC antes, né, antes de enviar pro programa, o que eles veem, quais são os requirements que eles pedem? Geralmente são todos os que o estipêndio vai pedir, então sua documentação, uma carta de motivação. Dependendo do curso, o estipêndio vai pedir cartas de recomendação, uma ou duas, mas não são todos os cursos. E o MEC, eu não sei se você quer aplicar para bacharel ou mestrado, mas ele pode pedir um projeto de pesquisa, que também pode ser pedido pelo curso que você vai aplicar no estipêndio ou não. No meu caso, o meu curso não pedia, mas o MEC pediu. Então, eu fiz esse projeto para o MEC e até é bom, porque na entrevista eles vão te perguntar sobre o projeto. Então, eu já tinha o projeto esquematizado e quando você tem alguma coisa para apresentar, já é um boom na sua entrevista. Então, o projeto é só em relação ao mestrado, né? Sim, até onde eu sei. Para o bacharel, esse ano o MEC estava pedindo a nota do Enem. Então, mas se eu não me engano, não tinha ano que você podia ter feito em 2011, não sei, e mandar, mas eles pediam uma nota do Enem também para o bacharel, que eu não precisei colocar. Entendi, obrigado, viu? Imagina. Posso... Uma pergunta também, né? Mas no caso, eu acho que tem outro tipo, né? Isso que vocês estão falando seria para todas as pessoas, porque tem um outro que acho que é da diáspora. Não é esse? Não tem também? Acho que são vários programas que eu imagino que é assim, né? Eu até tinha visto um que falava mas não para mim, tá? Mas era para a pessoa fazer letras em português até. Então a pessoa estudaria, eu não lembro a faculdade que era agora, né? A universidade. Mas a pessoa faria letras falando português mesmo, porque o interesse era ter um contato com a cultura brasileira, digamos assim. Posso tentar ver isso daí. O meu irmão, ele tá aí, né? Aí, que eu digo na Hungria, não sei quem que está na Hungria. Mas ele está numa outra, que é uma que chama Corvinus, né? Do Matias Corvinus, uma faculdade, universidade, né?
Mas é outro, ele está fazendo outro curso. Eu acho que ele foi para essa questão da diáspora. Sim, Mas é a sim, mesma coisa, ele ganhou bolsa também, né? Ele mora um pouco também mais afastado por causa do preço mesmo. Ele pega, não sei se é trem ou bonde agora que chama, né? Mas ele pega, acho que um trem para chegar até onde fica Corvinhos, né? realmente, eu não sei informar como funciona o processo seletivo e as inscrições para esse tipo de bolsa, mas no site do Study in Hungary, eles dão essa opção da diáspora também. Não, tudo bem. Seriam casos diferentes, né? No meu caso é um pouco diferente, né? Sim. Mas é isso. Obrigado. É uma oportunidade também. No meu caso também, até porque eu já tenho, assim, faculdade eu já fiz do Brasil, né? Então, eu faria talvez alguma coisa nesse sentido de mestrado, uma coisa nesse ponto, né? Sim. É isso. Eu mandei o site do Study in Hungary e aí tem a listinha de bolsas de tipos de bolsas que são oferecidas, né? A gente acabou focando no estipêndio e no Ballot porque é o que a gente tem a experiência, né? De ter feito. Eu achei um aqui que eu estava vendo, mas eu não sei falar o nome, tá? A cidade chama Dunaivaros, uma coisa assim, imagino que é. Mas deve ser no interior, né? Não é em Budapeste, né? Mas eu também achei alguma coisa aqui nesse sentido, entendeu? Se for o caso, eu posso depois colocar o link na publicação que vai ser feita, né? Talvez, né? Quando acabar. Sim, seria legal, né, Arielle? A gente compartilhar também. Sim. Joia. A gente acaba ficando nessas duas, mas tem muitas possibilidades, né? Tem o Erasmus também, e não é só para quem é europeu. Então, acho que é muito interessante. Também para o pessoal da diáspora, acho que tem aquelas bolsas do programa chamado Rakuten, que eu acho que eles têm bolsas longas, assim, de estudar mesmo na universidade. Tem uns programas mais curtos, é coisa de umas 2 semanas, são os acampamentos, eles chamam, e é tudo pago ainda, se eu não me engano, eles têm um auxílio para passagem de avião também. Isso é para quem é descendente de húngaro também. Eu acho que é uma oportunidade bem legal. Eu conheço o pessoal que já foi. Para quem é descendente, tem ainda mais oportunidades, tem realmente bastante coisa. Às vezes não dá nem para listar tudo, porque sempre tem alguma que escapa, a gente não conhece. É verdade, né? Mas essa que vocês estão falando já seria, no meu caso já não, porque é mais para quem não tem nada a ver com Hungria, digamos assim, né? Quem só está querendo ir para lá mesmo, né? Conhecer essas coisas, né? Então nós não estaríamos na mesma concorrência, vamos dizer assim, né? Sim, eu acredito que se você quisesse aplicar para o estipêndio, você pode também, mas se você tem a oportunidade de aplicar para o sistema de diáspora, eu acho que é ainda mais certo que você vai conseguir, porque acho que é ainda menos concorrido, por exemplo. E eles também valorizam muito, né, a diáspora. Então, eles querem trazer. É verdade. Meu irmão ele tá com 36, eu acho, 36 anos. E está um ano na Hungria já, estudando na Corvinus. É isso. Você tá gostando de ficar na Hungria? Ele tá, ele tá morando numa espécie de um apartamento, seria, né? Mas é pequeno, assim, digamos, é um prédio pequeno e paga aluguel, mas justamente com essa... É um pouco mais afastado, eu acho, né? E eu não sei bem onde é, porque tem Buda, tem Peste, né? Quando vocês falam Budapeste, eu acho que Buda deve ser um pouco mais caro, imagino. Sim. Talvez Peste seja mais barato, né? Sim, é dividido pelo rio, né? É. Tem o lado de Buda e o lado de Peste. Geralmente,
custo de aluguel, essas coisas em Buda é mais Nossa, elevado. Sim. então. Mas é do lado, né? Acho que a pessoa pegando trem, não é? Deixa eu pegar o gancho aqui e perguntar, vocês me ouvem, não? Sim, Sim. sim. Ok. Vocês tendo ido para a Hungria por um mês ou por esse tempo, passa na cabeça a fantasia, eu vou emigrar, eu vou embora, eu vou mudar para lá. Ficou essa fantasia quanto forte na cabeça de quem foi para lá? Fala, eu vou mudar de país. Eu quero voltar, com certeza. Mas também eu tive meus momentos de morrer de saudade do Brasil, óbvio. Principalmente falar português. Às vezes me dava uma vontade de falar português, que eu tinha que ligar para alguém. Mas, no geral, acho que... Não sei, o sentimento que despertou em mim foi de voltar. E não sei ir para as meninas. A Gabriela gostou tanto que ela vai ficar lá mais 2 anos. Eu tô indo por 2 anos, né? Mas eu não sei se para morar, para ficar lá, estabelecer uma vida inteira lá. Eu acho que não. Assim, meu plano é voltar depois desses 2 anos. Eu morei na Hungria, eu não fiz nenhum desses programas do estipêndio, mas eu morei na Hungria nesse último ano. Eu voltei para o Brasil e agora eu tô achando algum outro jeito de voltar para lá com alguma, sei lá, alguma bolsa, alguma coisa assim. Então, é um país muito massa, um país muito legal. Obrigado. Quem tá no Brasil e quem está na Hungria? De quem está aqui presente, né? Tem alguém daqui que está na Hungria agora? A Laís, ela tava, mas ela saiu. Tá. Então, acho que estão todos no Brasil também, né? Imagino. Eu tô na Hungria. Não, quem falou? Ai, não perdi. A Maria. Ah, tá, Maria. Eu moro Tá. em Gudulu. Meu marido trabalha na universidade daqui, em Santística. Nós dois somos brasileiros. Essa é a terceira vez que a gente está aqui na Hungria e a gente ama esse país. A gente já participou de um programa brasileiro, a primeira vez quando a gente veio aqui, em 2013. E a segunda vez a gente fez um sanduíche pelo Estipêndio Hungarikum. E agora a gente veio para cá de mudança. Estamos morando aqui, trabalhando aqui. Mas aí, aí é Budapeste? Não. 30 quilômetros de Budapeste. Ah, pertinho. E vocês falam a língua já? Não, eu estou estudando com a professora Érica. Eu também, eu estou estudando com a professora Érica. É isso aí. Quero conhecer a professora Érica, gente. Eu estive recentemente na Hungria e conhecer a cidade do meu avô, Pest. E eu confesso que fiquei apaixonada também pela Hungria, mas fiquei bastante impressionada com o leste europeu. Como aqui no Brasil, nós conhecemos tão pouco sobre o leste europeu. Nós temos uma visão tão deturpada, né, com relação ao leste europeu. Então, assim, fiquei encantada. Eu confesso que assim, foi uma das partes que eu mais gostei. Já estou planejando voltar. Eu acho que todo mundo tem seu casinho de amor com o país, né? Um pezinho lá. É muito bonito. Realmente é muito bonito. E você aprende muita coisa e conhece muita coisa e muita gente. Eu acho que é bem legal. Eu não sei se vocês estão no... Tem os grupos, né? Facebook. Tem vários, né? Do consultor. Eu posso passar em algum lugar também, né? Talvez fazer uma... Nesse canal do Facebook, né, chamado Leitorado Húngaro, não é isso?
Aí eu posso colocar ali uma... Esse é o e-mail da professora Érica. Eu acho. Posso colocar um comentário ali, colocando o link para as comunidades que tem, né? Pode entrar qualquer um, né? Não tem problema nenhum, né? Acho que para todo mundo acessar, acho que no Facebook seria melhor mesmo. Mas talvez a gente pode, ou você manda no e-mail, a gente tenta divulgar de alguma forma. Tá. O e-mail, tá. Eu vou ver qual que é o e-mail, que eu tô meio perdido aqui. É esse leitoradohúngaro@usp.br. Tá. leitoradohúngaro.usp.br. Tá, eu preciso copiar isso aqui. Tá bom. Vou colocar no mudo aqui para copiar. Então é isso, Érica. Quer acrescentar alguma coisa? Muito obrigada, queridas meninas, muito obrigada. E é para todos vocês. E sim, meu e-mail é leitoradohúngaro@uspbbr. Muito obrigada. Muito obrigada. Arielle, Lorena, Gabriela. Tchau, até a próxima. Espero que É, tenham mais sim. eventos como esse. Obrigada a todo mundo. Muito obrigada. Köszönöm szépen mindenkinek. Sziasztok. Köszönöm. Sziasztok. Viszontlátásra. Viszontlátásra.